Olá pessoal, estamos aqui em mais um módulo, mais um eixo temático e de novo o eixo temático comunicação. Você pode estranhar e perguntar, poxa, por que outro módulo se a gente vai falar também sobre comunicação humana? Na verdade, no módulo anterior, não sei se você se lembra, eu falei sobre conceitos fundamentais relacionados à comunicação, revoluções comunicacionais, palavras e imagens, falei sobre a televisão e a internet, computador, né? Hoje, o objetivo é falar principalmente sobre a mídia, o poder que a mídia tem nos dias de hoje, a influência que ela pode causar em nossas vidas nos dias de hoje, por que ela é chamada de o quarto poder. O que a gente quer nesse módulo é trabalhar principalmente a questão da mídia, dos meios de comunicação de massa e a influência em relação à sociedade. Vamos lá? Mãos à obra. O tópico 7 diz o seguinte, pessoal. Muito se discute atualmente sobre o real papel da mídia, principalmente no plano jornalístico em nossa sociedade. Porque se pode dizer que a imparcialidade jornalística, na prática, é um mito. Olha só, vamos lá. Provavelmente, em algum momento, você deve ter ouvido na sua vida que quando os jornalistas se formam, eles aprendem que o jornalismo, o bom jornalismo, é um jornalismo neutro, é um jornalismo imparcial, é um jornalismo que vai mostrar todos os lados de uma determinada questão com devido destaque e de forma equânime, de forma igualitária. Na prática, a gente ouve muito falar que a mídia é tendenciosa, influenciadora, os grandes veículos de comunicação exercem poder, manipulam as massas, formam opinião e fica aquela coisa de, poxa, a imparcialidade jornalística ela está sendo ferida, a imparcialidade jornalística ela não pode, ela nunca acontece, isso é um absurdo. E na prática mesmo, o que a gente está falando é, a imparcialidade jornalística, de acordo com o tópico 7, ela é um mito. Como assim um mito? Por que um mito? No fundo, você tem que saber que o jornalismo, seja ele o bom jornalismo ou o jornalismo ruim, tá? Ele sempre tem que agradar a públicos. O jornalismo depende de públicos para subsistir. E óbvio, por que eu botei públicos no plural, pessoal? Qual seria o público óbvio? Ora, o público consumidor, o cidadão comum, as pessoas que de uma forma geral querem saber o que está acontecendo. O bom jornalismo vai trazer fatos da realidade para que aquelas pessoas possam buscar esses fatos, entender esses fatos, interpretar e a partir daí emitir um juízo de valor. Só que é claro que o jornalismo, ele sabe que de alguma forma o público tem gostos e alguns desses gostos nem dependem da manipulação dele. Eu fico imaginando assim, jornalismo esportivo. Digamos que aqui no Brasil, um jornal de grande circulação vai falar sobre a próxima partida entre o Brasil e a Inglaterra. Estou inventando qualquer coisa, tá? Gente, digamos que esse veículo de comunicação tenha 4 páginas para noticiar Brasil e Inglaterra. Como é que ele vai dividir essas 4 páginas? Se ele fosse realmente imparcial, ele teria que colocar 2 páginas falando sobre a seleção brasileira, 2 páginas falando sobre a seleção inglesa. Isso seria imparcialidade, isso seria neutralidade. Mas pelo amor de Deus, isso não faz sentido algum. Ele tem um público. É um jornal brasileiro que quer agradar o público brasileiro e, obviamente, vai falar sobre a seleção brasileira. Não tem como ficar meio a meio. Ele vai falar 3 páginas e meia sobre o Brasil e vai fazer, sim, uma reportagenzinha falando como é que está a preparação da seleção inglesa, com a expectativa do técnico e afins. Entende? E isso é absolutamente natural. Eu quero agradar o meu público leitor. Claro que a gente não é bobo e sabe que muitas vezes o público não tem esse gosto pressuposto e muitas vezes ele é influenciado. Aí é outra questão. Mas, cá entre nós, o jornalismo sabe também que tem que agradar aos seus anunciantes. É o outro público. Poxa, se eu vou agradar meus anunciantes, eu não estou nem falando assim de manipulações políticas para vender uma ideologia. Só estou dizendo que se eu quero anunciantes como a Sony, a LG, a Sempre Toshiba, eu posso muito bem fazer uma publicação ou criar colunas na minha publicação sobre novidades da alta tecnologia. E mesmo que, teoricamente, as novidades da alta tecnologia sejam apenas um dos grupos de novidades que existem no mundo, ali, claramente, eu estou tentando ajudar a agradar aos meus possíveis futuros anunciantes. E aí é por esse jogo de interesses, que nem são tão escusos assim nesse contexto, que vai haver conluios, né? E você acaba sendo tendencioso.
Se chegarmos ao plano político, ao plano ideológico, ao plano de manipulação de massas, aí a gente vai entrar numa outra discussão que nem vem ao caso aqui. O que eu quero mostrar é que não existe o argumento de que o jornalismo é imparcial. No mínimo, ele vai ser parcial para agradar seu público e agradar seus anunciantes. Sob outras perspectivas, a gente fala depois.